peso dos chamados impostos indiretos. Eu quero saber quanto eu estou pagando, porque até assim eu me conscientizo e digo, pô, este carro que eu estou comprando, vamos dizer, usar o exemplo, já que é o setor que o governo dá isenções, etc e tal, pô, custa 15 mil e eu estou pagando 30. Quer dizer, eu estou dando um carro ao governo para quê? Qual é o troco? Se aí eu chego na rua, quebro a suspensão, rebenta tudo. Isso do ponto de vista meramente de coisas que poderiam ser sugeridas. Com relação à reforma política, você tem que discutir financiamento de campanha, tem que ter uma certa preparação, entende? Até para saber quem é que vai se candidatar a Mas isso não é uma responsabilidade dos partidos políticos? Sim, mas os partidos políticos não existem. Qual é o partido político no Brasil? Talvez o PSOL, porque ainda não chegou ao poder, mas vamos dizer assim, qual é o partido político no Brasil que tem uma linha programática que você possa definir, um projeto para o país? Não tem, eles têm um projeto de poder, como diz o Sarney. Mas o PT, Léo Lince, tinha esse projeto. Eu me recordo bem que o Lula falava de forma muito enfática em uma nova ética na política e mudanças estruturais no nosso país. Você vai responder, mas depois do nosso intervalo. Já já estaremos de volta com o nosso programa Faixa Livre na TV. Voltamos a apresentar o nosso programa Faixa Livre na TV. E eu havia, no encerramento do último bloco, feito uma pergunta ao sociólogo Léo Lince. O Partido dos Trabalhadores defendeu sempre, ao longo da sua história, uma nova ética na política e uma mudança estrutural no país, do seu ponto de vista econômico, social. Do seu ponto de vista da ética na política, o que você acha que ocorreu? Olha, existe uma perspectiva no processo de crescimento dos partidos. Na medida que o partido vai ocupando espaço do poder, ele pode passar a ser governado pela lógica do poder e não pelo impulso que lhe vinha orientando o crescimento. No caso do PT aconteceu isso. Essa semana tem uma entrevista notável nos jornais do tesoureiro atual do PT, esse João Vacari, onde ele responde a uma indagação sobre as contribuições dadas ao PT pelos empresários no ano de 2011. Impressionante. Vocês viram essa entrevista. Né? Um ano não eleitoral. Um ano não eleitoral, o PT recebeu durante esse ano mais de 50 milhões de doações. Essas doações que vão para o caixa do partido, caixa 1, tudo legal, caixa 1. Não estamos falando de nenhuma denúncia de caixa 2, caixa 1. Se somar a esses 50 milhões, os 50 a 60 milhões, uma coisa assim, outro tanto que o partido recebeu do fundo partidário e mais uns 7, 8 milhões das contribuições que vêm dos militantes e parlamentares do partido, você vai ter o PT tendo uma arrecadação mensal durante 2011, mais ou menos 10 milhões de reais por mês entrando no caixa 1. Tudo legal, tudo perfeito. E o tesoureiro diz o seguinte, são empresas que têm contratos, interesses no governo. Ele diz, não, mas não há nada que não tenha interesse no governo. E ele termina a entrevista falando sobre o PT a favor do financiamento público de campanha. No discurso, tem sido. Quase todo programa do PT, quando tem um encontro, eles tiram a favor do financiamento público de campanha. Quando entra em votação no Congresso, na véspera, normalmente, eles voltam atrás, porque nós temos que sustentar uma frente, os partidos aliados. Agora, por que volta atrás? Porque é hoje o partido mais contemplado com as contribuições do sistema atual. O Delúbio Soares, que é notável tesoureiro do partido, naquele período da transição de um partido de sociedade que vinha de notáveis para esse partido que depende, como os partidos tradicionais da ordem, do poder no Brasil, depende da contribuição do seleto grupo, porque quem estuda o financiamento de campanha no Brasil sabe que a contribuição financeira nas campanhas eleitorais não é uma campanha, não são cidadãos, não são as pessoas físicas, são pessoas jurídicas. E não são todas as pessoas jurídicas, são um grupo seleto de grandes financiadores, banqueiros, empreiteiras, uma miríade de fornecedores, ou os barões da privatização ultimamente. Se você seleciona, são pouquíssimos, muito poderosos. De certa forma, o poder no Brasil hoje emana desse grupo. Você prefere ficar desmoralizado na sociedade, mas garantir que ele vai ter dinheiro para a campanha, para contratar os melhores marqueteiros, para poder fazer um tipo de campanha milionária e ganhar as eleições. Então, no caso da situação do PT, ele transitou
de uma posição de um partido que cresceu vindo da sociedade, abrigando a esperança de contraponto radical ao modelo econômico neoliberal que vinha de antes, não cumpriu também essa promessa. E, numa frase dita pelo Frei Beto, ainda no dia que o Lula assumiu o mandato presidente, que o PT tinha vindo para estabelecer uma nova gramática do poder, ele terminou aderindo à velha aritmética do poder, não inaugurou. E o pior é que ele fez isso de uma maneira que eu comparo sempre, é o pior tipo de abandono. Não houve um congresso onde o PT disse, olha, abandonamos essa posição, agora vamos adotar essa outra. É mais ou menos como o marido que se separa da mulher, diz que vai na esquina comprar um cigarro e não volta nunca mais. Ele fez um abandono silencioso, saiu pé ante pé, tanto que pode, até hoje, falar a retórica de que quer a reforma política, que é a mudança. Normalmente nos encontros é falado. O tesoureiro, na entrevista de ontem, falou. Só que isso não é realizado nunca. E o PT hoje é o principal beneficiário da legislação atual. É ele que ganha a maior verba partidária, do fundo partidário, é ele que recebe a maior contribuição dos empresários, inclusive nesse formato, que é a chamada doação oculta. Amanhã, assim como, por exemplo, é difícil constatar, por exemplo, as doações da Delta para a campanha do Eduardo Paes e do Sérgio Cabral. Por quê? Boa parte dessa contribuição foi dada ao partido, ao caixa do partido, e chegou para a campanha dele como contribuição do Diretório Nacional ou Estadual à campanha. Então ali não fica claro que essas empresas, como essa agora, que está no Pelourinho, possa ser flagrada como financiadora de tal ou qual campanha. Ela deu dinheiro no interstício entre as campanhas, num ano eleitoral como esse, ao partido. Esse é um problema terrível e, evidentemente, eu acho que um desafio que está posto diante da cidadania é fazer pressão para que isso possa ser alterado. Porque se ficar por conta, simplesmente, dos partidos do Congresso, não vai ser alterado nunca. Por quê? Os partidos que estão na melhor situação, os mais fortes partidos da ordem, eles são mais fortes dentro dessa legislação atual. Não há interesse em mudar. Não tem interesse em mudar. E os que têm interesse lutam à morte para mudar, não tem força dentro do Congresso. Se não houver uma situação onde se estabeleça uma ligação entre um movimento forte vindo de baixo, por pressão cidadã, e quando isso acontece, em geral, cresce aqueles que, mesmo sendo minoria, passam a ter condições de impor modificações. Eu acho que nós estamos diante da necessidade de um ressurgimento de uma pressão cidadã. E eu vejo, inclusive, indícios de que isso possa efetivamente estar acontecendo atualmente no Brasil. Eu acho que nós estamos presenciando o fim de um ciclo e, geralmente, quando o ciclo chega ao fim, começam a surgir os